Terceiro episódio do nosso modo carreira com o Bradford City. E estamos na segunda divisão, a Championship. O negócio tá começando a complicar. E por enquanto, nosso objetivo é só nos manter nessa divisão. Óbvio que vamos tentar algo mais, mas não será fácil. Nosso orçamento inicial para essa temporada é de pouco mais de 10 milhões de libras. Esse é o time antes da abertura da janela de transferências. Sabemos que Malwen está de saída para o West Bromwich e precisamos reforçar nossa equipe para não acabar voltando de onde viemos. Então vamos aos resultados das negociações de início de temporada. Trouxemos para nossa equipe o meia-esquerda Rick J. Jones, o goleiro Johansson, o ponta-esquerda Blackett Taylor. Vendemos o jogador com maior geral do time, Roy Perats, para o Celtic. Contratamos também o atacante Emmanuel Leitlas, o volante George Dobson, o lateral direita Peter Kioso. Contratamos também o atacante Thomas Azante, de 26 anos, o atacante Tete, de 1,98 de altura. E por fim, o volante Picac, de 20 anos. E após as negociações, nosso elenco ficou com 30 jogadores, 8 atacantes, 9 meio-campistas, 10 zagueiros e 3 goleiros. Temos 8 jogadores entre 70 e 72 de geral, 9 jogadores entre 65 e 69, 10 jogadores entre 60 e 64, e 3 jogadores abaixo de 60. Assim ficou nossa escalação inicial. E Tete, agora é o nosso atacante pivôzão. Leitlas está de segundo atacante, recuando às vezes como meia. Azante e Harris estão nas pontas com o objetivo de fazer o cruzamento ou cortar para dentro e bater para o gol. Winter joga como meio-campo, que defende, mas também faz infiltrações no ataque quando necessário. Dobson é nosso volante defensivo. Jackson e Kioso priorizam a defesa, mas sobem quando o ataque não dá conta de fazer os gols. Temos Weiner e Stubbs na zaga. E no gol, Johansson. A equipe conta com 3 estrelas de nível. E podemos ver aqui que todos os times estão no mesmo nível ou um pouco acima. Não vamos ter vida fácil nesse ano. Jogamos o torneio de pré-temporada, mas só conseguimos uma vitória. Terminamos em 5º colocado. O primeiro jogo da liga terminou em um empate, apesar das várias oportunidades de gol para ambos os times. A partida foi intensa e equilibrada desde o início. Os goleiros, que se destacaram com defesas espetaculares, impediram qualquer avanço que pudesse definir o placar. Começamos a jornada em 17º, e a nossa primeira vitória veio no segundo jogo, contra o Swansea City. Ganhamos por 1-0, com um gol que veio aos 25 minutos. E Tete recebe a bola na marca do pênalti e bate forte no cantinho, com segurança, sem muita chance para o goleiro. Essa vitória nos deixa na 7ª colocação, e encerramos o mês de agosto em 9º, com mais 2 vitórias e 2 derrotas. 6 dos nossos jogadores saíram por empréstimo: Watters, Bourne, Fleming, Carpenter, Shepard e Wallace. No fim do mês de setembro, caímos para a 16ª colocação, com 2 empates e 2 derrotas. Em outubro voltamos à parte de cima, na 8ª colocação, e conseguimos nos manter nessa posição apesar de perder 2 jogos no mês de novembro. Em dezembro a situação foi parecida, e continuamos em 8º. Em janeiro descemos 2 posições. Ganhamos apenas 5 pontos nesse mês. Em fevereiro descemos mais uma posição, estamos em 11º com 47 pontos. No mês de março a situação não melhorou, e faltando 8 rodadas para o fim, decidi fazer algumas alterações na tática. Montei uma formação mais ofensiva e uma mais defensiva para alternar durante as partidas. E aparentemente deu certo, porque no mês de abril tivemos a melhor sequência de jogos da temporada, 5 vitórias nos 5 jogos do mês. Estamos em 6º. No limite para disputar os playoffs e tentar subir para a Premier League, só precisamos manter a posição. Vamos aos melhores momentos do antepenúltimo jogo contra o Blackburn. A partida começou com intensidade e o Blackburn mostrou sua eficiência ao abrir o placar aos 3 minutos de jogo. Dolan marcou de cabeça, após um lançamento bem executado, dando aos visitantes uma vantagem logo cedo. O Bradford reagiu bem e se lançou ao ataque, criando várias oportunidades durante o primeiro tempo. Cobranças de escanteio se tornaram uma constante ameaça para a defesa do Blackburn, mas o goleiro visitante se destacou com defesas sólidas, mantendo sua equipe à frente. Perto do intervalo, o Bradford finalmente encontrou o empate. Rick J. Jones se posicionou perfeitamente no meio da pequena área e, após receber um cruzamento bem colocado, fez o gol para deixar tudo igual. O primeiro tempo terminou empatado, com 1-1 no placar. A partida continuou com bons momentos no segundo tempo. Aos 51 minutos, Silvers arriscou um chute de fora da área. Na sequência, na cobrança de escanteio, Tete cabeceou bem e acertou o travessão. Por muito pouco o empate não veio nessa. No minuto 56,
Foi a vez de Travis aproveitar a falha na nossa defesa e assustar a torcida. Aos 60 minutos, o Blackburn chegou com perigo de novo na nossa área, mas sem sucesso. E aos 79 minutos, o goleiro deles pegou mais uma. Fim de jogo, 1-1. Apesar do empate, nosso time conseguiu permanecer na sexta posição. Vamos direto aos melhores momentos do penúltimo jogo. E o Cardiff já começou chutando a porta. Aos 13 minutos, o Dowda recebe um passe na marca do pênalti e não desperdiça a chance. Tira do goleiro com um chute certeiro. 1-0. O time não se deixou abalar e Knowles, aos 16 minutos, atento ao rebote do goleiro, sobe mais alto que a defesa e empata o jogo de cabeça. 1-1. Tivemos outra boa chance aos 30 minutos. Jones bate colocado, mas o goleiro pega. E no começo do segundo tempo, foi a vez de Joe Hansen trabalhar para salvar nosso time. Aos 60 minutos, Jones avança rapidamente para se antecipar à defesa. Consegue chegar antes, e no momento certo, recebe um lançamento perfeito na área. Ele cabeceia para o gol praticamente aberto, com o goleiro fora da jogada. Com a vantagem no placar, o Bradford chega mais uma vez. E Tete cabeceia, mas vai para fora. Joe Hansen salva mais uma vez e em um momento crucial. Uma belíssima ponte. E aos 86 minutos, no último bom lance do jogo, Knowles desperdiça uma das melhores chances de gol. Ele tenta uma batida fraca, rasteira, mas não esperava que os reflexos do goleiro estivessem em dia. Continuamos em sexto, apenas 2 pontos acima do Preston. Só precisamos da vitória no último jogo para garantir a vaga nos playoffs. Infelizmente, mais uma vez sofremos o gol no início do jogo. Do Vickers, marca de pênalti aos 9 minutos. E agora vamos precisar correr atrás do placar, porque se o Preston ganhar, estaremos fora da briga para subir de divisão. E agora, eu peço um momento de silêncio, porque aos 37 minutos, o Luton Town jogou um balde de água fria na gente. 2-0. No final do primeiro tempo, a situação quase piora. Mas Joe Hansen estava lá para segurar as pontas. Aos 57 minutos, tivemos uma reação. Knowles se antecipa e recebe um lançamento magistral. Com o peito do pé, ele bate firme e faz o primeiro gol do time. A esperança que o time precisava para continuar correndo atrás do resultado. Aos 73 minutos, Joe Hansen mostra segurança debaixo das traves e pega mais uma. No minuto 81, Etete faz um ótimo lançamento. É a chance que Jones tem de empatar o jogo. Knowles aparece dando a opção de passe, mas ele prefere finalizar. E a esperança, nessa altura do jogo, estava na derrota do Preston, porque o Luton não parou de pressionar até o apito final. E agora sim podemos parar de ter esperanças, porque o Preston ganhou de 3-1 do Coventry, subindo para sexto e nos empurrando para sétimo, fora dos playoffs. Na zona de rebaixamento, ficaram o Birmingham, o Cardiff e o Peterborough. E a última vaga para o acesso ficou com o Hull City, que venceu a final sobre o Luton Town. Na quarta divisão, o Salford, o Mansfield e o Forest Green subiram direto. E nas últimas posições ficaram o Barrow e o Newport. Na terceira divisão, o Barnsley e o Blackpool foram os campeões. Na zona de rebaixamento ficaram Burton, Stockport, Gillingham e o Northampton. O Manchester City venceu a Premier League, para surpresa de 0 pessoas. O Nottingham Forest, o Brentford e o Leicester desceram para a segunda divisão. Na FA Cup, o United venceu o City na final por 2-1. Na Carabao, o City venceu o Newcastle por 1-0. O campeão da Supercopa da UEFA foi o Real Sociedad, 1-0 no Napoli. Na Champions League, o Manchester City venceu a Juventus na final por 1-0. Juventus que eliminou o Real Madrid nas oitavas de final. Manchester United perdeu para o Wolfsburg na final da Europa League. A Roma venceu o Sevilla na final da Conference League. E essa aqui é a fase de grupos da Copa do Mundo masculina. Infelizmente não temos o Brasil nesse EFC 24. Alguns jogadores que foram emprestados com opção de compra saíram do nosso time em definitivo. Foi o caso de Fleming, que saiu por 790 mil. Waters saiu por 780. Carpenter agora pertence ao Palermo. Saiu por 500 mil. O Zadeb não estava emprestado, mas vendemos ele por 330 mil. Kelly saiu por 310 mil. E Halliday foi embora por 540 mil. Nas finanças terminamos a temporada com pouco mais de 3 milhões no caixa. Com 17 gols, Itete foi o artilheiro do time. E o Intal foi o líder em assistências, com 8 passes para gol. E terminamos a temporada com 27 jogadores no elenco. 11 jogadores entre 70 e 73 de geral.
10 jogadores entre 65 e 69. 5 jogadores entre 60 e 64. E um abaixo de 60. 3 jogadores irão pendurar as chuteiras nesse final de temporada. Smith, Harris e Cook. Na artilharia da liga, Itete ficou em 7º lugar. E nas assistências, Winter ficou em 9º. Terminamos com 3 estrelas e meia de classificação. E aqui eu encerro o vídeo e a terceira temporada. Obrigado por assistir e até a próxima.